Olá, pessoal! Estamos aqui novamente, eu e minha companheira Eve. Co-host. Para mais uma, né, Eve? Mais uma, vamos lá. Animada? Mais um episódio. Animada. Animadíssima. Esse vai ser bom também, né? Claro, todos. A gente só chama coisa boa aqui. O que é esse? Vai ser ótimo. Esse em especial é para as mulheres, né, Eve? Para as mulheres, dedicado às mulheres. Isso mesmo. Então estamos aqui no nosso querido programa Conexão Mística. Já dando o que falar, né, nega véia? Sim, já estamos causando. Né, John? Já tem uns haters aí e tá tudo certo. Então, vamos lá apresentar a nossa querida convidada, nossa irmã também. Irmã. Então, seja super bem-vinda, Jéssica, no nosso programa. Obrigada. Seja bem-vinda, Jéssica. Trazer a tua sabedoria, os teus conhecimentos para aquele bate-papo bem descontraído e leve que nós temos. Obrigada, meninas. Estou bem feliz de estar aqui hoje com vocês. Né? Nós mais ainda. E poder compartilhar um pouquinho, né, das minhas caminhadas aí, do que eu aprendi com as mulheres, com a natureza. Sempre é muito rico, né? Poder estar compartilhando esses sentires, esses saberes. Então, vamos tecer uma prosa bem bacana hoje. E a Jéssica de cabelo novo, né? Toda bonito diferente. Esse cabelo novo. Sou suspeito para falar do curto. A gente vai falar sobre transformações hoje, né? Então tem a ver. Tem. Gente, é incrível estar na presença da Jéssica, porque ela é uma pessoa assim que você olha, ela é novinha, né? Esse zoião azul, né? Que é hipnotizante, mas dá a impressão que a gente está na frente de uma velhinha, toda sábia, com aquela sabedoria ancestral das ervas, aquela senhorinha que benze, aquela vozinha que traz o chazinho, que acolhe. Ela é maravilhosa. Somos suspeitas para falar. Mas obrigada, meninas. E antes disso, nós queremos dar tua lembrancinha, Jé. Ai, que gostoso. Eu tava olhando ali, eu pensei, ai, tomara que seja para mim, porque eu quero tomar um chazinho aqui. Sim, nós principalmente com você. Tem que ter um chá, né? Tem que ter um chá. Tem que ter um chá. A mulher das ervas, então, enche o gole aqui para mim, Eve, faça. Bota a nossa dose aí, Eve. Então, Jéssica, eu queria saber um pouquinho de você, né? Queria que você se apresentasse brevemente, né? Sabendo que você, né, falando um pouquinho de você, que você é doula, é consultora em aleitamento materno, terapeuta integrativa, com especialização em cuidados naturais na saúde da mulher. Então, é bem específica mesmo, né? Exatamente, mulheres. Então, assim, eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, né, e com o pessoal que está assistindo, que vai nos ouvir também. Mais uma vez, é uma honra estar aqui e poder ter esse espaço de compartilhamento um pouco sobre mim aqui para as mulheres, para as pessoas de Telêmaco Borba, né? Então, me chamo Jéssica Portes, estou atualmente com 31 anos de idade, né? Sou natural de Quedas do Iguaçu, aqui no Paraná, então sou paranaense, aqui do interior, nasci no interior do interior, né? Até os 11 anos de idade eu vivi lá no sítio, morei, né? Nasci e me criei no sítio dos meus avós, junto com os meus pais. Morei lá até os 11 anos de idade. E desde muito cedo sempre tive uma conexão muito profunda com a natureza. E sempre gostei muito das temáticas relacionadas às terapias naturais. Sempre. Eu lembro que tinha um livro na casa dos meus avós, que era um livro que se chamava Saúde Brota da Natureza, do Dr. Jaime Bruning. Conheço esse. Então, é um livro muito antigo. E é um livro que ele é um livro super grosso, assim, né? E ele reúne uma infinidade de conhecimentos sobre as medicinas da natureza. E como que a gente pode ter saúde,
né, através da natureza. E aquilo me encantava profundamente desde a minha infância. Então, esse amor, né, que eu trago por isso que eu construí ao longo da vida é algo que está desde sempre comigo mesmo, né? E lá no sítio dos meus avós, na natureza, eu tinha muita oportunidade de estar próximo de algo que me nutria muito profundamente, que é, né, ali o manejo do canteiro, da natureza, de uma vida no sítio. E aí, com 12 anos, fui para a cidade com os meus pais. Aos 17 anos, saí de Quedas e fui estudar filosofia na UniOeste. Uau! Então, saí com 17 anos da casa dos meus pais, fui estudar filosofia lá em Toledo, ainda no Paraná, né? Fiz 3 anos de filosofia, não concluí a graduação, mas foi um momento de uma importância muito grande na minha história, né? Porque aí eu consegui aprofundar e ter um autoconhecimento muito maior sobre a minha busca pessoal, né? A minha busca de vida. E logo, com 19 anos, engravidei da Maria Cecília, da minha primeira filha, né? E aí, iniciando essa jornada na maternidade, eu tive a oportunidade de mergulhar ainda mais fundo em tudo que dizia respeito aos cuidados naturais e também a um sentido maior da existência. E aí encontrei isso muito vinculado à maternidade, aos cuidados com as mulheres, né? Sempre fui uma pessoa de busca de sentidos, né? Tudo que eu estou fazendo na vida precisa ter um sentido muito grande. E a maternidade, eu precisei mergulhar nesse encontro de sentido, né? Foi aí que você se tornou doula? Conta um pouquinho dessa parte também para nós. Foi, Eve, foi aí. O que aconteceu? Então, Maria Cecília nasceu, né? Eu estava ali com 20 anos de idade quando ela nasceu. E tive uma experiência muito difícil no nascimento e no puerpério dela. Uma experiência muito difícil, né? Tanto ali no momento do nascimento, quanto depois, no desenvolvimento da amamentação da Maria Cecília. Foi tudo muito difícil. Tive uma situação de violência obstétrica no parto, que depois eu vinha ter conhecimento que era. E aquilo me deixou com marcas muito profundas. E eu, naturalmente, como uma pessoa que sempre busca um sentido maior para as coisas, fui atrás de ressignificar aquela dor, né? Aquelas experiências. E também pela idade, né, Jéssica? Você era muito nova. Exato. Não tinha nenhum conhecimento. Não tinha, Aline, exatamente, né? Não tinha. Nessa época, eu vou fazer um adendo aqui, eu já estava morando em Brasília, né? Então, o pai da Maria Cecília, a família dele é de Brasília. E então, nessa época, quando eu fui ter a Maria Cecília, a gente se mudou para lá. E lá em Brasília foi que eu tive a oportunidade de me aprofundar mais nesses conhecimentos relacionados à maternidade para encontrar um sentido para aquelas experiências difíceis que eu tive no nascimento, na amamentação, no pós-parto dela. E aí foi quando a doulagem veio. Quedas do Iguaçu, Brasília e Telêmaco Borba. Olha só, fez uma volta para chegar aqui para nós. Ai, gente, bem. Pois é. Que bom, né? Telêmaco é uma cidade que eu jamais... Primeiro que eu nem conhecia, né? Que eu jamais imaginava, assim. Estar aqui, né? E desenvolver as coisas que eu venho desenvolvendo aqui realmente é uma surpresa para mim, mas tem sido muito rico. Como que você chegou até aqui, Jéssica? Então, Aline, eu cheguei aqui faz 2 anos e meio, né? Eu cheguei aqui porque eu vim passar um tempo com os meus pais. Vim para cá para dar uma esparecida de Brasília. Eu estava num momento de vida de muitas transformações mesmo. E os meus pais estavam morando aqui, que eles vieram para cá a trabalho. Obrigada, Evi. Eles vieram para cá a trabalho e eu vim passar o ano aqui com eles, com as minhas meninas. E aí, chegando aqui, eu senti um potencial muito grande. Logo conheci vocês. Alguma coisa aqui em Telêmaco de alguma forma, me acolheu, né? Vocês duas são a materialização desse acolhimento que eu tive, de alguma forma, talvez espiritual, né? Que se materializou através de vocês. Então, eu sempre falo quanto que eu sou grata a vocês duas, né? Que vocês foram minhas
Que linda! Aí alguma coisa mística que materializou esse encontro. A palavra é muito... A Eve que é boa das palavras. Ah, nem vem, nem vem. Não, é mística, mas nós já vamos desmistificar tudo. Então, não tem nada de místico. Foi uma conexão de afinidades. Foi exatamente uma afinidade muito forte, assim. Porque eu cheguei aqui em Telêmaco buscando. Imagina, eu cheguei buscando, né? Buscando um sentido para estar aqui. E nós estávamos querendo encontrar, né, Eve? A gente sempre estava bem buscando. Nesse momento de tentar encontrar pessoas. Encontrar as pessoas que têm essa afinidade com essa conexão, com essa coisa mais xamânica, essa coisa, essa conexão estelar, né? E você tem tudo, né, Gé? Porque essa parte das ervas, você trabalha muito a terra, então essa conexão muito forte vem de você, é uma coisa assim que você chegando, né? Chega e traz essa força, essa presença, essa sabedoria de Gaia. A gente realmente, falando em Gaia, né? Também faz a tua propaganda aí das mãos de Gaia. Faço propaganda, sim. Pois é, gente, uma das grandes bênçãos de estar aqui em Telêmaco Borba, né, perto da minha família, teve a ver, né, com esse momento de desenvolver uma parceria com a minha própria mãe, né? Então, eu, enquanto uma mulher que cuida de outras mulheres, cheguei aqui em Telêmaco há 2 anos e meio, e aí nesse processo de lá para cá, os meus pais, eles também precisaram recomeçar a vida em termos de profissionais. E nisso, né, a minha mãe, eu nunca imaginava, porque ela trabalhava na parte administrativa de uma empresa, a empresa que eles tinham, né? E aí, no final do ano passado, eles decidiram, enfim, refazer a vida profissional deles. E minha mãe falou: Jéssica, estou pensando aí em começar fazer um curso de formação em massoterapia. O que você acha? Na hora eu incentivei muito ela, porque cuidando de mulheres aqui em Telêmaco, né, eu sentia muita falta de ter alguém para trabalhar diretamente comigo na parte das terapias corporais. Porque eu trabalho com gestantes, eu trabalho com mulheres no puerpério, mas eu não sou massoterapeuta, eu não trabalho terapias corporais de uma forma mais direta. O meu lugar é outro, é mais educacional, é mais de acolhimento, é mais de conversa, né? É mais de estar junto, de ensinar. E aí a minha mãe, né, falou dessa vontade dela, eu incentivei muito. E aí a gente criamos então a nossa empresa, que é a Mãos de Gaia. Né, que ela veio complementar o teu trabalho, né? Exatamente. Olha só que incrível. E a abertura que ela teve, né? De sair de um ramo e ter essa abertura e ainda trabalhar com a filha. Eu acho, assim, uma conexão bem... fecha isso, né? Essa sabedoria. Nunca é tarde, né? Para começar algo novo, para começar alguma coisa que expanda a consciência da pessoa, porque, né? Ela do administrativo, ela deu um giro de 360, né? Ela foi para uma área totalmente oposta ao que ela estava acostumada a trabalhar. E casa muito com o que está acontecendo com o planeta, né? Saindo dessa terceira dimensão, começando a abrir esse olhar, trazer essa conexão mais sutil, né? Que nós viemos e somos ainda muito densos, então trazendo um pouco mais desse trabalho sutil, então trazendo mais essa sutileza para o planeta, aos pouquinhos a gente transformando o planeta. Então ela ainda nessa vida e com essa idade, não chamando também de velho, pelo amor de Deus, mas assim, pela outro história, momento, em outra fase, em outra fase da vida dela. Até vamos mandar um beijo para ela. Beijo, Cecília. Logo é você que tá por aqui. Verdade. Então é isso, e eu fiquei muito feliz, né? E aí em março a gente oficializou, né, a abertura da Mãos de Gaia. E estamos aí, né, cuidando, eu em parceria com a mãe das mulheres aqui através da Mãos de Gaia. Agora vamos ter o nosso espaço oficial, né? Estamos aí em processo de construção do nosso espaço, da nossa sala de atendimentos. Em breve vamos anunciar aí também a abertura para vocês irem conhecer. Ai,
te desejo muito sucesso e que não vejo a hora de começar, porque eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá. Ansiosa mesmo. Todas nós precisamos, meu Deus. E agora vamos falar, né, do nosso tema, que são os ritos de passagem, né? Sim. Os ritos de passagem das mulheres, que eu achei assim, depois foi isso me despertou depois que eu conheci você, Jéssica, e eu fiquei encantada quando você começou a falar dos ritos de passagem, que é uma coisa que eu não tinha me atentado, tipo, na minha vida passou batido isso, e o quanto conhecimento e reconexão a gente pode passar para outras mulheres que também estão desconectadas do planeta, que eu vejo no yoga, a gente está desconectado do planeta, por isso que a gente não se entende, por isso que a gente tem várias questões internas, não entende nossas emoções, não sabe trabalhar com as nossas emoções, porque está vivendo muito na terceira dimensão, muito no dia a dia, muito em pagar conta, em boleto, em correria, em relógio, em tempo, em fazer e fazer e fazer. E quando você falou dos ritos, a primeira questão, né, dos ritos, a primeira menstruação, né, a menarca, então eu falei, cara, que interessante você poder ensinar para tua filha diferente. Por quê? Porque como que você soube do teu ciclo? Na minha época era tudo um tabu, né? Mas a minha mãe veio e contou, né, como que era menstruar, que vinha o sangue e tal, orientou. Mas naquela época tinha pessoas assim que achavam que estavam com uma doença, alguma coisa assim. Sim. Que era, né? Era tudo um tabu, era muito tabu. E sempre a gente ouve o primeiro ciclo, ai, é dolorido, ai, é horrível menstruar, meu Deus do céu, é só o lado negativo do ciclo, né? Então, é um processo tão marcante para a menina, para essa passagem, mas é sempre visto de uma forma bem negativa, né? Por falta de desconexão, de conhecimento de nós mulheres, né? E eu vi, assim, atendendo as minhas clientes mais antigas, né? Falava que a mãe não falava nada. Uhum. E quando tinha o ciclo, a pessoa tinha que se virar. Então, assim... carrega-se muito ainda, né? Muito tabu. Muito tabu, muita falta de informação mesmo e de conexão com o corpo. Mas olha que maravilhoso, né? Esse momento que a gente está vivendo no planeta, esse momento da gente estar nos redescobrindo. E resgatando esse sagrado feminino, né? Essa ancestralidade, essa sabedoria feminina. Porque esses ritos que você vai trazer para nós hoje, já eram conhecidos na antiguidade. Só que houve uma ruptura, né? Aquilo foi... ali, acredito que foi na época da Idade Média mesmo, né? Que houve essa demonização da mulher. Então, nesse momento, houve essa ruptura e a mulher ficou totalmente à margem. E nós fomos sofrendo essas situações, né? Para chegar até agora numa situação tão... como que eu posso dizer... arcaica, uma coisa muito assim... Meu Deus, já era para estar super avançado... E agora que a gente está redescobrindo e resgatando esses saberes, né? Mas que bom que dá tempo ainda. Né? Que bom que pelo menos a gente não é morta mais, né? Por fazer chá, por ir atrás das ervas, por pensar um pouco diferente dos homens daquela época, do que era imposto naquela época, né? Então... ainda se tem muito preconceito, ainda né? tem muitas fogueiras aí que a gente precisa enfrentar, né? Sim, ainda temos muitas fogueiras que enfrentamos, né? Num sentido mais figurado, talvez, mas existem ainda, né? Mas todos esses ritos que eu já presenciei você ministrando, e você trazendo para as mulheres, é muito incrível, porque eu penso assim, cara, se eu soubesse isso, eu podia ter passado isso para as minhas filhas, e não tive essa oportunidade. Gente, é muito rico, essa mulher é muito rica de uma saber, coisa que eu sempre falo, rica. Uma coisa que eu sempre falo, assim, eu sou mãe de duas meninas, Maria Cecília e Maria Flor.
E a maior riqueza disso tudo que eu faço para mim é, claro, é muito importante para mim fazer parte, né, saber que eu contribuí com a história de outras mulheres, né, que eu cuidei, que eu de alguma forma pude levar um sentido, né, um momento de conexão com elas mesmas, com a natureza, né? Isso é muito rico, isso é muito importante para mim. Mas antes de qualquer coisa para mim, tá de alguma forma esse legado que de algum jeito fica para as minhas meninas, porque elas crescem, né? Elas estão crescendo com uma referência totalmente diferente do que a maioria de nós cresceu tendo, e que eu vejo que é muito mais saudável para elas, né? Quando a gente fala nesses tabus, assim, da onde que vem esses tabus? Quando a gente para refletir sobre a raiz desses tabus relacionados à menstruação, né, ao sangue, a gente percebe que eles estão muito interligados com todo esse tabu da sexualidade da mulher, né? E quando você fala, Aline, assim, que desse momento de reconexão com o planeta, né, no meu ponto de vista, o que a gente vive hoje também é um processo de reconexão com a mãe natureza, com a mãe terra. Sim, né? Sim. E isso, no meu ponto de vista também, essa desconexão que em algum momento aconteceu dos seres humanos com os ciclos da natureza, com a terra, se refletiram na desconexão das mulheres com, de alguma forma, os seus ciclos. Sim. Que estão completamente interligados com os ciclos da natureza. Então, muito desse trabalho que a gente faz, que a gente chama de ritos de passagem, um trabalho ritualístico, ele não precisa, não necessariamente a gente usa a palavra ritos, ritualístico, parece algo muito místico, muito transcendental, mas na verdade é algo completamente natural. E simples. E simples, a muito simplicidade. Simples, né? E agora nós vamos desmistificar isso daí. Exato. Né? E né? só fazendo um parênteses, que eu acho que tem muito a ver com a questão do calendário também, né, que foi todo transformado para nós, porque o calendário significa dia de pagar impostos, né, dia de pagar contas. Então, quando você fala das luas, né, dos ciclos, então tem todo o outro que não se chama de calendário, mas nós chamamos de sincronário, né, que seria esse que estaria fluindo com o universo. Né? Sim. O sincronário e não o calendário. Então, até o calendário, ele trouxe uma confusão, né? Para o nosso ser. É uma confusão, uma situação de desconexão mesmo, né? Lembrando que o calendário foi imposto pelo imperador... Foi Júlio César? Justiniano. Na época do Império Romano. Isso reflete esse processo de desconexão de nós, seres humanos, com os ciclos da natureza, né? Sim. Que antes aconteciam naturalmente, inclusive a palavra menstruação, ela vem desse termo mês, tem essa raiz na palavra mês, menstruação. Antigamente, os primeiros calendários que existiram, eles eram através dessa observação do ciclo menstrual da mulher. E quando a gente para estudar essa parte mais histórica, nesse contexto assim, histórico mesmo, né? De como que era vista os ciclos muito antigamente nas sociedades matriarcais, né? Se entende que os primeiros calendários, as primeiras contagens de tempo que existiram eram através dos ciclos menstruais das mulheres, que eram regulados e que muito provavelmente estavam sincronizados com a lua também. Com as 13 luas, né? Com as 13 luas. Então, a gente para observar. Né? Inclusive o número 13 demonizado também, né? Sim, que ontem, né? Até hoje, gente, nós estamos em 2025. Tava pipocando ontem na internet um post, né? Da Mulheres Lua, da Cauane. Inclusive, eu conheci pessoalmente a Cauane. Acho até que vocês compartilharam o post dela do 13. Eu compartilhei porque, cara, é de se indignar. Que até hoje o número 13
tem esse misticismo aí, essa coisa boba. Eu adorava jogar com a camiseta 13. Adorava. Gente, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Qual que é a representação do 13? Né? Se a gente para pra pensar nesse simbolismo, 13, pensa aí nos arcanos do tarô. O 13 é a morte. Né? O 13, ele simboliza processos de transformação. Então, se a gente para pensar em todo esse tabu, em toda essa construção negativa do 13, a gente compreende que a gente está dentro de uma sociedade que tem muita resistência às transformações, né? E essas transformações é o que a gente acessa nesses processos ritualísticos femininos. Por quê? Né? Naturalmente, nós mulheres, o nosso corpo, ao longo do que nós vamos nos desenvolvendo, nós passamos por transformações. Ele morre e renasce a todo momento, né? Exato. E isso tá no nosso ciclo menstrual, né? As mulheres que têm um ciclo menstrual. Esse processo de transformação, ele acontece durante a vida fértil da mulher, mensalmente, né? Na menstruação. Mas ele acontece em grandes momentos também, quando a mulher tem a sua primeira menstruação. Ou seja, são ritos de passagem que o nosso corpo, que o nosso útero naturalmente passa ao longo da vida. Então, temos a primeira menstruação, a menarca, que é um grande rito de passagem, né? Temos o parto, temos a primeira relação sexual da mulher, que também pode ser considerada um rito de passagem, que também muitas vezes tem a presença do quê? Do sangue, né? Assim como numa primeira relação sexual, uma mulher que inicia a sua vida sexual, né? Temos, então, o nascimento, o parto. Temos a menopausa. Quando acaba. Quando acaba, né? E eu estava refletindo, assim, que eu particularmente vejo uma grandiosidade muito especial no processo de aleitamento, de amamentação. E o que é o leite materno? Né? Se a gente pensa na fisiologia do leite materno, o que ele é? Ele é sangue que o corpo transforma em nutriente para o bebê. Né? O leite materno, ele é um sangue que o corpo transforma em leite. Então, é tudo assim, existe muita sabedoria nesses processos de transformação da mulher. E se a gente para observar, existe muito tabu também. E isso reflete essa resistência social da sociedade às transformações. Né? E eu digo por mim, Jéssica, o que as mulheres fazem? Não observam nada. Porque eu não tinha esse conhecimento, eu não observava. Foi yoga Sim. que começou a me trazer. Por quê? Porque nos períodos das luas, né? Da lua cheia e da lua nova, a gente não pratica. E aí traz esse porquê. Por quê? Né? Daí eu começo... Nossa, mas o meu corpo no ciclo, no primeiro dia de lua é uma coisa. Lua nova e meu corpo no primeiro dia de lua cheia é outra. E daí as pessoas vão fazer aula comigo, as meninas vão fazer... Tipo, quando eu falo na aula experimental, eu acho uma loucura. Tipo, sério? Aí tá lá praticando. Depois observa, né? Meu Deus, Aline! E, Aline, é isso. Qual que é o resultado dessa falta de conhecimento? É o sofrimento. Foi o sofrimento que eu passei lá, com a minha falta de conhecimento, na minha primeira gestação, primeiro nascimento da minha primeira filha, primeiro processo de amamentação, né? Início da vida sexual, algo completamente confuso também, né? Então, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente sofre. Despreparo, né? Nós sofremos, né? Nós sofremos muito. E, na verdade, existe um potencial, é o que eu digo assim, né? O nosso... É uma palavra forte, né? Talvez a gente consiga encontrar uma outra palavra, mas o nosso poder, ele está nos processos de transformação, em a gente aprender a encontrar a beleza em cada momento diferente. Sim. Porque em cada momento tem a sua particularidade, vai ter algo específico a ser desenvolvido. E saber passar por isso é muito mais leve. Né? Daí, no caso, a gente tem que aprender isso, né? Então, Exato. Por isso que é tão
legal você estar com a gente aqui hoje contando isso tudo, né? Porque eu fiquei muito maravilhada assim quando a gente fez a mandala lunar, entender uma mandala lunar, né? Saber dessas coisas desde menininha, como você passa para as tuas meninas, eu fico assim encantada. Sim. Então, isso são coisas importantes que as mães precisam resgatar para passar para as suas filhas, né? Brevemente, Jéssica. Desculpa, Eve, pode finalizar. Não, eu já tinha. Brevemente, como seria essa informação para essa menina que está passando por esse momento? E você faz um acompanhamento também com a mãe, se precisar? Por exemplo, a minha filha tem 10 anos, então daqui um tempo ela vai passar por esse processo. Você faz esse acompanhamento comigo, com a criança, né? No caso, eu e a minha filha. Como que seria, né, o teu trabalho? É possível de ser feito, sim. Né? Existem muitas ferramentas, muitos conteúdos que podem ser trabalhados. Eu gosto muito de trabalhar com crianças, com meninas. Eu acho fantástico, assim. Eu acho, assim, que o melhor momento... Porque vocês vão concordar comigo, acredito. É muito diferente para nós que já somos adultas e que já temos uma formação de pensamento, de cultura, reconstruir toda a nossa base, né? Agora, para as nossas crianças, ensinar essas meninas a terem uma maior familiaridade com o próprio corpo é muito mais fácil. A gente já está cheia de crença, de tabu, de coisa, de construção, de coisas que não vieram com a gente, né? Então, com nós, às vezes, é um pouco mais difícil. Que tem que desconstruir. Tem que desconstruir para reconstruir. Com elas, não. Então, sim, é possível fazer um trabalho. A gente pode fazer um trabalho com as mães e com as meninas, só com as meninas. Eu gosto muito de trabalhar A partir de que idade, mais ou menos? A partir de 10, 9 anos de idade. Que hoje está muito cedo também, né, Jéssica? Hoje está muito cedo a questão hormonal, né? O que tem na alimentação, sim, né? Gente, tudo influencia. E é muito importante que a gente repasse esses conhecimentos para essas meninas sobre autopercepção corporal, né? Até para elas se protegerem, gente, porque a gente tá num mundo maluco de pessoas doentes em relação à sua sexualidade. Então, a gente precisa proteger as nossas meninas contra a violência sexual. Sim. E isso é feito através desse incentivo, dessa observação de eu não vou fechar os olhos ali e deixar a minha menina solta no desenvolvimento da sua vida, numa fase tão importante e marcante, e principalmente que é uma fase que está num desenvolvimento de caráter, de o desenvolvimento cerebral, hormônio, né? Todos assim a milhão. Então, assim, é um processo bem importante. Então, ali, assim, é realmente uma passagem. E aí quando, né, no caso, por exemplo, pensemos numa menina aí com 11, 12, 13 anos de idade que tem sua primeira menstruação, né? O que antigamente se fazia? Pergunto para vocês, né? Como é que foi a primeira menstruação de vocês? O que se fez? Vocês lembram desse dia? Como é que foi? Eu lembro. E daí eu tive cólica, daí eu contei pra minha mãe. A minha mãe achou muito lindo, né? E brincou comigo, eu morrendo de vergonha. Só que naquele dia, olha que interessante, né? Eu sempre gostei de me vestir de piá. Sempre. Eu usava a roupa do meu amigo. Eu ia posar na casa dele, eu colocava os shorts dele, a camiseta dele. Eu ia comprar roupa, era mais masculino. E nesse dia, eu lembro até hoje, eu fui pro serviço da minha mãe a pé e dar uma boa caminhada. E eu lembro que eu tava de tamanco, sainha e top. Você consegue? Consegue imaginar isso? Nossa, agora eu desbloqueei uma memória. E fui lá falar pra mãe. Então, assim, quantos anos você tinha aí? 15. Eu menstruei tarde. Graças a Deus. Que bom. Pra mim mas foi tranquilo, só que foi dolorido, né? Foi bem dolorido, foi desconfortável. E depois meus ciclos foram bem intensos e dolorosos. Então, porque não tinha conhecimento e não tinha conexão com o corpo. Isso e hoje em dia eu tenho certeza que eu vou saber
lidar com a Maitê muito melhor, não que a mãe não soube, mas eu, no meu autoconhecimento, eu vou poder encaminhar orientar ela melhor. Mas eu mesma não soube, porque uma das minhas filhas, que eu também tenho duas, né? 2 meninas, 2 mulheres agora. Então, uma delas sofreu muito na primeira menstruação e todos os meses, por 5 meses, eu tive que levá-la no hospital tomar soro, porque era tão forte a dor que dava vômito, tudo. Então, assim, eu sinto muito por eu não ter tido esse conhecimento assim mais apurado de trazer um escaldapés, por exemplo. O que mais, Jé, que dá pra gente fazer? Muitas coisas, né? São muitas ferramentas, quente, né? Compressas quentes. A premissa do ciclo da menstruação, da fase menstrual, é o calor, né? Então, o calor é muito importante. Mas, assim, o que eu te digo é que a gente pode esperar um breve desconforto, uma cólica, mas cólicas muito intensas, assim, precisam ser investigadas. Não é normal, né? A gente normaliza, a gente tem esse costume de normalizar muitas vezes a dor, a cólica intensa. E a cólica intensa não é normal, precisa ser investigado o que está acontecendo, né? E nós, como terapeutas, né, integrativas, sabemos que, às vezes, essas dores, né, são muito memórias do útero. Memórias da infância, memórias da nossa ancestralidade, memórias das mulheres que foram caladas, né? Tem muita coisa por trás também que influenciam nesse nosso primeiro ciclo, nesse início, né, menstrual, nessa fase menstrual. E é por isso também, né, que é importante, que eu acredito muito nos ritos de passagem. É isso que eu ia falar, porque aí depois que vem a menstruação, daí vem esse conhecimento, a puberdade, né, daí vai começar a namorar, vai ter o primeiro relacionamento, a primeira relação sexual, casamento, ou sem casar, você vai engravidar, gestar, ter um filho, né? E como que é esse próximo rito, que é a questão da gestação, Jéssica? Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu tive 2 gestações completamente diferentes. Sim, eu também. Então, o processo da gestação, ele é um processo muito, muito sagrado também, assim como menstruar pode ser, né? E quando a gente fala, gente, de ritos de passagem, é importante entender que ritos de passagem são momentos pontuais. São um momento especial. Vocês vão concordar comigo que o casamento, né, a festa, a celebração do casamento, pode ser considerado um rito de passagem. Aquilo ali é um ritual simbólico que une 2 pessoas, né? Existe um momento que se tira da vida para marcar um corte, né? Para marcar. É uma passagem que aquelas pessoas estão marcando através daquela ritualística, daquela celebração, né? E no caso, assim, de nós que somos mulheres, que temos ciclos, isso pode ser feito com os nossos ritos físicos, corporais. Porque existem sentidos, porque cada um deles representa uma transformação muito grande que vai ser vivenciada a partir de então na nossa vida. Assim como é um casamento de 2 pessoas que se unem, que vão iniciar uma nova vida, uma menina que atravessa a sua primeira menstruação. Ela vai ter uma vida totalmente diferente, né? Ela vai iniciar um processo fisiológico no corpo totalmente diferente, que vai envolver os hormônios, assim como a gestação também. Então, assim como a menopausa, né? Então, assim, a ideia, quando a gente pensa em ritos de passagem, é celebrar esses momentos. É celebrar, refletir sobre o significado deles, sobre as mudanças que virão, munir essa menina que está passando por isso, essa mãe, essa gestante, essa puérpera, essa mulher em menopausa, de informações, colocá-la próxima a mulheres que já passaram
por isso, que estão passando, porque isso vai fortalecer elas a não se sentirem sozinhas, a encontrarem um significado para aquele momento da vida que estão atravessando. Porque é muita mudança. É muita mudança, gente. É muita mudança. Você sai da casa da tua mãe, aí você já vai viver a tua vida, aí você vai se tornar mãe, né? E uma coisa que me marcou muito, que foi com você, né? Que foi o chá de bênção. O que foi aquilo? Nossa, que foi aquilo? Aquilo foi uma pra feitiçaria. Mim, eu falei assim, gente... Brincadeira. Como a gente tá desconectada do mundo. Ali... Todo mundo deveria fazer falei, cara, o chá de bênção. Meu chá de fralda foi assim, tipo, pintar. Tipo, sabe que pintar? A mulher já tá se sentindo gorda, se sentindo inchada, se sentindo com o nariz que é uma batata, e saindo estria, e o corpo tá mudando, e você não tá se reconhecendo, tá desconfortável. Tem a parte boa da gestação, claro que tem, mas também a gente não pode romantizar, como sempre fala. Não, gente, transformações são tudo isso. É maravilhoso e é terrível ao mesmo tempo. Exato, toda então você tá é passando assim. por um momento muito... complicado da tua vida, né? Uma mudança sensível. Muito grande. E fora os hormônios e todas as questões envolvidas, né? Porque não é todo mundo que tem o pai presente, né? Tem todas essas questões. E daí você já tá naquela situação, daí vem ainda no chá, pinta a tua cara como uma faixa de papel agora você vai se sentir pior, você vai ver. Vamos te humilhar agora. Uma faixa de papel higiênico, né? Uma Vamos nos colocar em reflexão sobre isso. Eu já refleti muito sobre isso, Aline. E qual que é a conclusão que eu cheguei? Que assim, ó, como é que eu posso dizer? O chá de fraldas, né? Qual que é a raiz dele? A raiz do chá de fralda seria um chá de bênçãos. Só que foi perdido o sentido. Exatamente. Porque se transformou em algo completamente comercial. Perdido o sentido. Porque é uma coisa assim que tá virando... comércio. Totalmente. Virou algo completamente comercial, completamente... que se perdeu o sentido profundo. Isso. E aí é onde a gente se desconecta do sentido profundo daquele momento da maternidade, de uma transformação, né? E o que você quer ser? Porque quando eu vi o chá de bênçãos, que eu nem sabia que existia. E quando eu soube que eu vi, eu fiquei encantada. É um cuidado com aquela mãe, com aquela criança. É um cuidado, assim, que eu falei, gente... Aonde que eu tava vivendo até agora? Pois Que planeta que eu tô, né? Ó, deixa eu falar pra vocês. Por isso que eu falo que todo mundo vive fora do planeta. Ninguém vive aqui no planeta Terra. É verdade, Aline. E olha, assim, ó, o chá de bênçãos eu aprendi. O que é o chá de bênçãos, né? Só pra contextualizar o pessoal. Sim, explica o que é o chá de bênçãos. O chá de bênçãos, gente, ele é um momento que a gente tira pra cuidar da gestante. Pra abençoar ela, né? Então a gestante escolhe algumas pessoas ali que são importantes para ela. E a gente organiza então uma tarde de cuidados para aquela mãe, que vão envolver diversos tipos de técnicas ali, que de acordo com o que cada pessoa que está ali tem conhecimento, né? Então eu aprendi isso no desenvolvimento da minha profissão enquanto doula. Né, lá em Brasília, eu me desenvolvi como doula lá em Brasília. E existe muito já essa cultura lá, né? Não sei dizer para vocês da onde exatamente que surgiu esse resgate dessa cultura do chá de bênçãos. Mas a gente pode pensar que talvez ele seja um resgate do sentido de um chá de fraldas comum, né? Porque o chá de fraldas, como a gente disse, hoje em dia... É bacana você estar ali com a família, né? É um momento legal, com os amigos e tudo mais. Mas é possível ir muito mais além. E oferecer para aquela mãe algo para muito além de um presente físico, né? Isso. De uma fralda. A gente vai e oferece uma bênção. A gente entrega a nossa energia para ela. Nossa energia de amor, de cuidado. Para que ela, então, esteja preparada,
né, esteja abastecida, alimentada energeticamente, né, nutrida energeticamente para aquele momento. Para o momento do parto. Como é poderoso isso, do né? parto, e a gente participou, a gente pode falar, né, o poder que um chá de bênçãos tem e esse ressignificar do chá de fraldas, porque, cara, não tem... Quando você participa de um chá de bênçãos, você fala assim, o que é chá de fraldas? Sim. Não deveria nem existir. Exato. Né? Porque não tem sentido. Claro, tem um sentido que a pessoa ganha uns presentes lá, às vezes dá uma ajuda, né? Na vida financeira dela, vamos dizer. Sim. Mas, assim, internamente, toda essa energética que é trabalhada no chá de bênçãos, ela é algo que você transpõe mesmo, porque não é escrito, não é falado, ele é sentido. É né? sentido. E ele dá esse suporte mesmo para a mãe, né? Dá essa sustentação e ela fica... E automaticamente para o nascimento do bebê, né? O bebê se sente ali acolhido por todo aquele momento, né? Exatamente. Então, a gente que é doula, a gente promove. Eu gosto muito de promover esses momentos de chá de bênçãos, né? Então, é isso, gente. Não precisa, né? Você não precisa de nada extraordinário. Eu sou uma pessoa muito da simplicidade, sabe? A simplicidade das coisas é onde está a maior riqueza. Você não precisa de nada grandioso, espalhafatoso. É a tua intenção genuína de oferecer amor, de oferecer um espaço de escuta, de oferecer um cuidado para aquela mulher que vai atravessar um... Aí que é o menos é mais, né? Não, e olha aquela coisa, quando a Jéssica falou, né, que era no momento da Alissa, vamos expor um pouco a Alissa aqui. Alissa, estamos expondo o teu chá de bênção. Beijo, Alissa. Mas aquele momento que a Jéssica falou para cada mãe dar um depoimento, né? Nossa, que emocionante que foi contar para aquela mãe como que vai ser, como que foi, o que foi de bom, o que não foi. Então, assim, é muito rico. Muito rico. Muita riqueza mesmo. Nós precisamos resgatar isso, Jéssica. E agora, falando da questão... Falando da gente... Bom, não sei. Da gestação, eu ia falar um pouquinho além da gestação. Tá. Da doulagem, né? Uhum. Que daí a próxima parte é essa, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho da doulagem, porque eu também tive essa oportunidade de fazer o parto humanizado e achei, assim, também de uma conexão comigo, com o meu corpo, com o nascimento da Maitê e também com o resgate, assim, da nossa ancestralidade, que também virou um pouco de comércio. Não estou falando mal da cesárea, pelo amor de Deus. Eu acho que a cesárea é muito importante. Ela salva vidas e ela está aí para isso, né? Então, por isso que tem a cesárea. Mas essa parte do parto humanizado, eu achei, assim, também sensacional, Jéssica. Uhum. E incrível que quando você fez o teu parto humanizado, eu me lembro muito bem que era uma coisa assim, você vê, um resgate, né? Há um resgate à ancestralidade, há um resgate ao normal, que é o que era para ser, né? Ai, que foi gente, totalmente... isso é complicado, né? Não vamos nem entrar nessa questão. Mas assim, eu me lembro que, Aline, meu Deus do céu, era uma coisa muito nova, assim, era uma coisa, tipo assim, que não contava pra ninguém. Não, Deus o livre. Meu Deus eu não do contava. céu, sabe? É que nem eu, quando não tive minha filha. Demorou pra contar pra mãe, né? Não, eu só contei pra mãe no último mês, eu acho. Pra minha sogra, coitada, não contei. Eu contei depois que nasceu. E pras pessoas eu não contava. Vai fazer cesárea? Vou? Vou marcar a data. E não sei ainda. Só lembra, a Maitê não nasceu em Telêmaco. Nasceu, mas você contratou uma equipe de fora. Contratou uma equipe de fora, né? Só que se nasceu dentro da casa dela. Não, só que até hoje eu sou louca. Eu sou inconsequente, eu sou uma pessoa sem noção. Eu sei o que é isso. Eu tive um parto domiciliar também. Então, assim, eu imagino que em Jéssica, Telêmaco. Não, eu falo. Eu acho que eu penso 20 anos pra frente e daí eu falo, meu Deus, lá vai eu de novo. Eu fico pensando nisso. É igual o podcast. Eu falo, meu Deus, minha vida tá bem tranquila, lá vai eu de novo. E estamos aqui, Jéssica, falando sobre esses temas. Estamos mexendo o caldeirão aqui. Vamos. Mas é importante, gente.
E assim, que falar sobre a doulagem? A doulagem é um universo, né? Como eu falei no começo para vocês, eu me tornei doula para ressignificar a minha experiência do primeiro nascimento da Maria Cecília, depois de uma perda gestacional que eu tive, né? Quando a Maria Cecília estava com 2 anos e meio, eu tive uma perda gestacional, ainda não era doula. E passei mais uma vez, durante o processo de perda, por uma situação muito complexa de violência obstétrica. Isso em Brasília, né? E durante aquela experiência, né, o processar daquele luto de ter perdido, né, de ter passado pela perda gestacional, eu decidi, então, fazer a minha primeira formação como doula. E foi muito importante para mim, né, foi muito bom. E aí, formei doula em 2018, acho que foi. Nossa, acho que foi 2018. Início de 2018. Final de 2019, a minha filha mais nova, Maria Flor, nasceu. E foram experiências completamente diferentes. Daí eu tive a oportunidade, eu tive o privilégio, né? Porque a gente sabe, né, Aline? Não basta. A gente tá dentro de um contexto que é muito curioso até pensar sobre isso, que parir é tão natural, né? Dar à luz é algo tão natural e a gente precisa fazer milhões de movimentos completamente grandes na vida para conseguir fazer algo simplesmente tão natural quanto parir, quanto sair dar à fora luz. da caixa. A gente não pode sair fora do padrão, Jéssica, né? Porque senão a gente é julgado. Isso. Então, eu amo essa minha amiga. E assim, lá em Brasília eu tive a oportunidade de estar dentro de uma cultura um pouco mais avançada nesse sentido, né? E aí Maria Flor nasceu dentro de um parto domiciliar também em casa, obviamente, né, em casa, domiciliar, mas muito respeitoso, uma experiência muito boa para mim. E eu tive a oportunidade, durante esse processo de gestar e de parir e de amamentar Maria Flor, de aplicar, né, de viver na minha própria pele, no meu próprio corpo de mulher, tudo aquilo que eu já fazia com as mulheres que eu acompanhava, que eu já acompanhava como doula e que eu acreditava profundamente, mas que eu ainda não tinha vivido no meu próprio corpo. E esse marco do nascimento dela foi muito importante para mim, porque foi quando eu pude encarnar todo aquilo que eu conhecia e já de alguma forma amava profundamente, e via as mulheres acessando, né, aquela transformação de parir, de dar à luz, estando assim, como é que eu posso dizer, consciente da grandiosidade do momento, porque também não é sobre só via de parto, né? Eu já acompanhei muitas mulheres que deram à luz, que trouxeram seus filhos ao mundo em cesarianas, que encontraram, né, esse significado profundo, essa conexão com algo com outro muito contexto, maior, né, Jéssica? né? Com consciência. Isso, com talvez consciência. Os mais recentes, né? Porque antigamente, gente, não deixavam nem a criança no colo aqui e a gente sem noção, né? Tipo assim, cara, hoje eu fico pensando, que coisa mais fria, que coisa mais mecânica, como se tirasse um bicho ali de você e levasse. Ai, gente, o que é isso? Eu sou maravilhada com tudo que está acontecendo, com tudo que você está trazendo, Jéssica. Aquela árvore da vida, o que é aquilo? Gente, eu fiquei maravilhada com aquilo. Eu nunca tinha visto. Pense. Meu Deus, eu nunca tinha visto. O videomaker não filmou meu parto, que na época não era videomaker, não fiz nenhuma imagem. Não tive nenhuma imagem. Nossa, mas eu tive... E realmente aquele momento, né? Falando exatamente do nascimento, né? Quando você tá ali, que você pega o teu nenê, que você sente o cordão tá pulsando, você consegue sentir o cordão umbilical pulsando. Ela falou, Aline, segure o cordão. Então você sente a vida, você sente a conexão, você sente essa comunhão com Deus, essa conexão. Isso, o que me falou maior, né? desse momento. Exatamente. Né? Aline, o que você sentiu? Eu falei, gente, a minha sensação era que Deus estava ali. Era a sensação de divindade, né? Divino. Então, foi essa conexão muito forte que eu
eu tive naquele silêncio, naquele amanhecer, naquela madrugada que tava ali aquelas pessoas que eu queria. Não estou induzindo ninguém, não é isso que eu estou falando, gente. É para vocês trazerem esse conhecimento do corpo, a sabedoria, a intuição. Esse olhar divino, né? Essa conexão. Essa compreensão de que existe algo maior que pode ser acessado em cada processo grande de transformação que a gente vive enquanto mulher no nosso corpo. Sim. O nosso corpo, eu digo assim, que ele é templo. Exato. Né? E tudo está no corpo. Tudo que a gente precisa está no corpo. Você é educadora física, vocês sabem. Tudo está no corpo. Tudo que a gente precisa para acessar para o nosso desenvolvimento parte daqui. Está lá fora como um reflexo. Mas aqui está como o que se vive, o que se experimenta, o que se sente. Né? Então, diante de tudo isso que a gente fala, né, para mim realmente é algo muito especial, né? Poder fazer esses acompanhamentos. Aqui a gente nunca deixa a intuição de fora, né? Então me veio essa voz que me disse assim, para a gente também ter, fazendo um parênteses na gestação e no parto, saber também que energia a gente permite entrar no nosso corpo, né? Das relações sexuais, né? Não qualquer energia, qualquer um. Então, isso também é de uma grande sabedoria da mulher. Isso é muito importante. Né? A gente pode resgatar aqui a questão do emaranhamento, né? Quando a pessoa tem relação sexual com um, daqui a pouco com outro, você quer experimentar, tudo bem, você é curioso, você é curiosa, tá ótimo, mas você tá infringindo esse templo sagrado, né? Você tá como que eu posso dizer, arrombando, né? Tipo assim, a pessoa, ela está recebendo essa ligação energética, esse emaranhado. Então, depois da relação sexual, aquela ligação energética, ela fica por 6 meses junto com a pessoa, né? E quantas experiências que ela vai ter ali, então aquilo vira um emaranhado e a pessoa não sabe por que a vida dela está um caos, né? Mas é aquele emaranhado e ela não consegue. E nada melhor, uma coisa que dá para ajudar muito nesse contexto, abrindo um parênteses bem grande, né? Aqui. Nossa, já fui lá, mas ninguém mandou você falar isso. Ah, veio, quando vem a gente tem que falar. Então, abrindo esse parênteses, principalmente a vaporização energética, né? A vaporização uterina, né? Então, fazer uma vaporização uterina para se limpar dessas energias que estão no teu campo energético, que tá aquele emaranhado, né? É sensacional. E a gente não conhecia nada disso. Não. Né? A gente não sabia Obrigada, nada Jéssica. disso. Obrigada. Então, a técnica de vaporização é maravilhosa, né? E eu acho que falar sobre sexualidade é sempre muito sensível, é sempre muito delicado, né? Porque cada pessoa vai ter sua própria construção e as suas próprias experiências, e eu penso que a sexualidade, ela é um campo muito importante. Quando a gente fala das nossas experiências como mulheres, de todos os tabus que a gente menciona aqui, das construções negativas que existem, nos nossos ciclos, nas nossas transformações, se a gente para observar tudo isso, na raiz de tudo isso, está vinculado a tabus relacionados à nossa sexualidade. Há muitas vezes o medo que a gente tem de acessar a sexualidade, né? E como que se chega num lugar de equilíbrio na nossa sexualidade, nas nossas trocas, nas nossas experiências, né? Como que se chega nesse lugar? Então, existem muitos caminhos, cada um vai chegar, né? As escolhas, né? As suas São escolhas. as escolhas, as pessoas pensarem, né, nas escolhas que vão fazer. Exato. E, assim, ter esse exercício de experimentação é muito importante quando a gente fala de sexualidade. Porque a experiência leva à sabedoria, né?
Então, eu acredito que uma técnica como a vaporização de útero, como a gente trabalhou muito, né? Já trabalhamos várias vezes o conhecimento da vaporização e diversas outras técnicas relacionadas à nossa sexualidade. Como que isso nos ajuda a extrair sabedoria das experiências que às vezes a gente teve. Às vezes tivemos ali trocas com pessoas que hoje a gente vê assim, poxa, isso não faz mais sentido. Às vezes aquela troca que eu tive me deixou algo que hoje não faz mais sentido para mim. Como a Eve falou, me trouxe talvez um emaranhado energético, algo que eu não quero mais carregar comigo. Às vezes uma ligação que não me agrega mais positivamente. E as trocas sexuais, elas são muito profundas. A gente vê, né? A gente observa em nós, eu trabalhando com mulheres, né? Muito nesse campo da sexualidade também. As trocas sexuais, elas são muito profundas, né? Então, uma técnica como a vaporização, ela pode nos ajudar muito nesse sentido, né? De trazer um momento de reflexão, de observar esse campo da nossa sexualidade. O que eu tô... como é que eu me sinto sobre isso? Como é que é a minha consciência a respeito desse aspecto de mim enquanto pessoa, enquanto mulher, das pessoas com quem eu compartilho a minha energia, né? Exato. Então, assim, é todo algo muito grande. Trazer esse questionamento, né? A pessoa não ir lá fazer por fazer, mas assim, pensar realmente isso vai trazer alguma coisa de bom para mim. Mas às vezes as pessoas não pensam porque elas estão... Não, geralmente não pensam, né, Lili? Porque estão com problemas emocionais, né? Que precisam ser olhados e é mais fácil ir para fora. Exatamente. Né? Ir para fora. Porque olhar para aquilo vai doer, então às vezes não quero que doa, porque já está doendo, né? Então, começar a trazer esse autoconhecimento, por isso a busca do autoconhecimento, por isso esse programa é esse o intuito, esse conhecimento. Esse é o intuito. Ai, que gostoso que tá o nosso papo, vamos continuar, mas não dá. Eu só queria falar fazer mais um rito que eu achei sensacional, que é quando a gente termina passa pela quarentena. Que daí tem aquele rito de fechamento do campo também. O fechamento do parto, né? Ai, gente, pois é. O ritual do fechamento do parto, eu também aprendi, né, como doula. E o modo como eu aprendi, ele vem de tradições de parteiras mexicanas. Aqui no Brasil a gente tem, né, uma grande referência do estudo da parteria mexicana, que é a Ana Olivia Naver. Então, né, quem estiver nos assistindo aí que queira conhecer um pouco mais sobre essa coisa dos ritos de passagem na gestação, no parto, no pós-parto, eu aconselho que vá atrás de conhecer a Ana Olivia Naver. A minha parteira fez curso com ela, era bem amiga dela. Então bebia da fonte também, Jéssica. Pois é, a Ana Olivia é uma grande referência pra gente que estuda. Que mulher, hein? Que estuda parteria. Nossa Senhora. Totalmente, né? É uma mulher incrível, de muita força. A Ana Olivia, eu digo assim, que você olha pra ela, você entende o que é uma pessoa que se apodera dos seus processos de transformação, né? A Ana Olivia, ela tem muito essa presença dessa força. E, dentre tudo que ela ensina, está esse rito de fechamento do parto. Porque o que se entende? Por que tem que fazer isso, Jéssica? Então, o que se entende? Ótima pergunta, porque é um processo sensacional, né? E por que a gente faz, né? Então, o que se entende é que quando a mulher, a mulher e o bebê atravessam o processo de nascimento, é como se, energeticamente, esse campo ficasse muito aberto. Então, o puerpério, o pós-parto, em todos os níveis, o nível mental, o nível emocional, o nível físico, o nível espiritual, é um período muito sensível, onde essa mulher ela está muito suscetível, muito aberta. Então, e é uma transformação. É muita.
Porque você se abre. Daí você se abre para dar passagem para a vida. Daí você teve que nascer uma mãe, do nada ali uma mãe nasceu. E daí? E daí não é só fazer sopa de canja de galinha, né? Pra se cuidar e não lavar o cabelo e não é isso. Não é só isso, né? Tem um fechamento energético, eu achei muito legal isso. Exato, e aí esse rito de fechamento, nós fazemos eles com os panos, que nós chamamos de rebozo, né? Então, a técnica, ela diz respeito a como se uma massagem que se faz, e a mulher, ela é toda envolvida, a puérpera, ela é toda envolvida por esses panos, que são colocados ao longo de todo o corpo, desde os pés até a cabeça. E são feitos movimentos ali de puxar esses panos, como nós fizemos, né? Se puxam esses panos para fechar esse corpo dessa mãe. Fechar o corpo, fechar exatamente. esse corpo. Então, esse é um rito, né? É todo um conjunto simbólico de terapêutica corporal também, porque vai ajudar nesse processo de recuperação física dessa mãe, mas pode ser considerada um ritual, porque tem um simbolismo para além do físico. Então, a gente entende que quando se fecha, né, se puxa, e a mulher ela sente esse fechamento, ela integra também o fechamento desse processo de abertura tão imenso que se deu quando esse bebê nasceu, quando houve essa passagem. E se a gente para observar, para estudar, para resgatar um pouco dos saberes antigos, né, sobre o puerpério, existe muito conhecimento que nos coloca assim, o quanto de cuidado que se deve ter com uma mulher que está no seu puerpério. É preciso muito cuidado, muita sensibilidade, né? Porque a falta de cuidado nesse momento pode refletir para o resto da vida inteira da mulher. Tanto nela quanto no bebê, né? Quanto nela, quanto no bebê, exatamente. Então, existem aí processos psicológicos, emocionais, que se não forem devidamente cuidados, fechados, podem ficar em aberto e às vezes, né, desenvolver questões emocionais, psicológicas nessa mulher e nesse bebê que às vezes não precisariam estar ali se tivesse um conhecimento, um cuidado e uma sensibilidade de fazer, né, essas ritualísticas e fechar o corpo, esses fechamentos. Esse fechamento, né? Exatamente. Mas é uma veinha benzedeira mesmo, né? Não é uma anciã, é uma anciã essa menina. Não, é muito gostoso. E daí a gente fecha com o fim da menstruação. Não, com o fim da menstruação. E daí terminamos com a idade da loba. Ai, esse vai ficar para um outro podcast, né? Vamos deixar para um próximo. Ou você está querendo muito? Não, só para a Jéssica comentar como que é esse fechamento. Como que passa por esse rito, assim, brevemente, Jéssica. Da menopausa, né? Então, gente, o processo da menopausa é mais um momento de transformação na vida da mulher, né? Eu que o diga, né? Pois é. E aí é isso. Existem muitos sintomas, assim como existem muitos sintomas no pós-parto, na menstruação, no parto. Existem processos fisiológicos que às vezes eles são chatos, né? Mas é como a gente conversou aqui. É importante que a gente consiga encontrar um sentido para isso, né? Que a gente conversa muito com a Eva, eu converso muito com a minha mãe também, que ela tá nesse momento da vida. A gente tá dentro de um contexto cultural muito difícil, né? Que coloca as mulheres que estão em processo de menopausa à margem do que se espera culturalmente. Totalmente à margem, né? Eu me senti extremamente perdida. Foi em 2019 que aconteceu isso comigo, então não tinha nada a respeito na internet, praticamente nada. Quando a gente consultava os médicos, tipo assim, era uma coisa assim, tipo gripe de Conjex. Receita. Entendeu? Febre de pirona. Entendeu? Exatamente. Não era isso que eu esperava. Então, eu fiquei muito tempo batendo a cabeça, procurando uma coisa ali, outra coisa aqui. E agora, acho que a partir de 2022, talvez,
que as coisas tenham caminhado um pouco mais, né, nesse respeito, mas realmente ainda tem coisa que ainda não está nem... Não, mas eu já tenho visto bastante movimento desse momento, né? Tem uma mulherada aí que está passando pelo processo aí de climatério, menopausa, que está abrindo, né? Falando na internet sobre... Estão correndo atrás também, né? Mais, exato. Eu acho, porque é um pessoal mais atento para essa questão, né? A tua idade, né? Eu acho, Aline, as mulheres já estão preocupadas. Sim. Porque na época da minha mãe, minha avó, eu via que, tipo assim, não, é assim mesmo. Ai, ficou velha, tipo assim, né? Ficou velha. Eu fico velha. Pronto, agora tô velha, pronto. Não tem, sabe? Então, assim, o que eu percebo? Eu, particularmente, nunca cheguei a conduzir ainda, né? Faremos isso ainda. Isso mesmo, faremos. Algum rito de passagem para mulheres que estão aí atravessando o processo de menopausa. Mas existem muitas ritualísticas que podem ser feitas, né? Existem... enfim, materiais que falam sobre essas ritualísticas, né? Mas eu acho que... se alguém for procurar você faz, Jéssica? Sim, a gente faz, com certeza. Mas é possível fazer. Procurem, pessoal, porque essa mulher é muito incrível. Nossa. Procurem. Parece que ela tem 15 anos, mas com uma sabedoria de 300 anos. 300. Muito mais. Né, e assim, para fazer esses ritos da gestação, do chá de bênçãos e do fechamento, que é o... Como é que é o nome mesmo? Dos 40 dias, né? Fechamento de parto, que a gente fala. Fechamento de parto. Muito sensacional. Me fugiu o nome da quarentena. Então, é isso. Então... Queremos agradecer muito você, Jéssica. Eu que agradeço. Pelo teu momento conosco. Lindona. E só faz a perguntinha última. Então, a gente tem uma brincadeira aqui que a gente faz uma pergunta no final, meio engraçadinha, mas a gente fala sobre energia, sobre não estar neste mundo e tal. E lá vem a pergunta final, né? Ai, meu Deus. Essa pergunta tinha que ser o Will que tinha que perguntar. Verdade. Só que é por causa dele. De repente a gente vai passar pro John, porque o Will nunca tá, né? Então, vamos lá. Me contem. Então, o que você pensa sobre os extraterrestres? Ai, meu Deus, gente. O que eu penso sobre os extraterrestres? Então, eu não tenho uma opinião formada muito enfática sobre isso, mas eu sou uma pessoa muito aberta, sabe? Eu acho que existe muita... como é que eu posso dizer? Muita fantasia sobre isso, sabe? Eu acho que as pessoas pegaram muito uma onda meio fantasiosa. E eu acredito nessa coisa de seres, né? Que compartilhamos o planeta com outros seres, mas eu não acredito que seja essa coisa fantasiosa que nem a gente vê na televisão, essa coisa estranha. Eu acho que é muito mais simples do que a gente tem essa noção aí. Eu acho que é muito mais... traz, né, uma ilusão, uma coisa meio assim robótica e um estereótipo, né, robotizado e assim... pelado, né? Não tem... Aquela coisa do filme... do filme ET, né? Assim, sinceramente... Acho que não é por aí, não, né? Eu tive uma experiência que eu tive em... Opa, olha aí, viu? Olha o Will! Eu não tive uma experiência com extraterrestres, né? Mas eu tive uma experiência interessante sobre isso, que me fez refletir, né? Sobre essa questão dos extraterrestres, que foi em Floripa. E, cara, assim, eu peguei um Uber lá em Floripa, e o cara, ele falava umas coisas, assim, que era uma coisa meio viajada demais sobre o negócio dos... Era nosso amigo, de certo. Conhecemos ele. Acho que deve ser conhecido nosso. Gente, então, assim, a minha perspectiva sobre isso eu tenho essa sensação, para mim é óbvio que a gente compartilha, né, no universo com outros seres que têm um processo de evolução maior, mais desenvolvido com o nosso, que às vezes, de alguma forma, compartilham com a gente inspirações porque o espiritual também está aqui, né? E talvez eles tenham essa habilidade de compartilhar com a gente. Sim, e quem diz que eles são terceira dimensão, né? Que eles estão... A fisicalidade deles seja de 3D. Pode ser 4D, que é
uma densidade mais sutil, né? Que a gente não vê e eles estão por aí entre nós. Exato. Mas é isso aí. Eu não acredito nessa coisa muito fantasiosa e... Do ET de Varginhas. Cadê? Eu acho, assim, que talvez até meio que o comercial tenha se apropriado um pouco disso, sabe? Mas, na minha percepção, talvez seja algo muito mais simples do que se entende aí, né? A gente tem que aprender a simplificar as coisas na nossa vida, né? Partindo de tudo. Hoje, né? Exatamente. Simplificar tudo. Trazer mais... Aprender, né? Simplificar, porque a gente foi indo para coisas tão complicadas, né? Tudo tem que ser tudo bambambam, tudo complicado, tudo difícil, tudo, né? Cheio de coisa arada. Então, trazer pro simples, né? E quem sabe que não estamos aqui compartilhando, né, o nosso espaço com garante, seres, né? Que eles não estão aqui. O primeiro podcast que a gente participou e nós éramos as convidadas, teve uma pessoa que viu. Sim! Não foi verdade? É, a Dilaine. Dilaine? Viu? Dilaine, beijo. Esperamos você aqui, Dilaine. Jéssica, então... Quero agradecer por esse Obrigada, momento que passamos juntas de conversa. Muito bom. Com certeza iremos chamá-la mais vezes, né, Eve? Para trazer mais conhecimento para nós. Tá bom. E queremos agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente, comigo, com a Eve, com a Jéssica, com o John. E também quem quiser patrocinar o nosso programa, né, Eve? Estamos aqui. À espera, né? À espera. É só entrar em contato, mandar uma mensaginha. Né? Isso aí. Então, gratidão a todo mundo que assistiu. E Obrigada. até mais. Beijo, gente. Obrigada.